Pessoal, vem cá. Agora vamos prestar atenção aqui, ó. Como interpretar os problemas na hora da prova, na hora do concurso? Como transformar o problema da linguagem verbal para a linguagem algébrica, a linguagem matemática? Uma das maiores dificuldades dos estudantes na hora do concurso é essa: transformar o problema para a linguagem matemática, montar a equação. E, na verdade, a equação, na hora da prova, não vai cair montadinha para você, ó. 2x mais x sobre 3 é igual a x mais 20. Não vai vir montadinha assim para você, não. Veja bem, ó. O dobro de um número somado com sua terça parte é igual ao próprio número mais 20. Determine esse número. E a maior dificuldade do aluno é essa. Quando o problema vem contextualizado, transformar esse problema para a linguagem matemática, montar a equação que relaciona com esse problema. Então, preste atenção nessa aula, eu vou te mostrar a essência. O que você tem que aprender, né, desde o começo para conseguir transformar o problema da linguagem verbal para a linguagem algébrica. Olha só, eu tenho aqui, ó, um número. Quando o problema vier pedindo um número, a gente não sabe qual número é esse, temos que representar esse número por uma incógnita. Então, a gente representa esse número por x, y, z, a, b, qualquer incógnita você pode usar para representar o número. A gente vai usar o x aqui, ó. Então, o número, vou representar esse número por x. Show? Essa é a base de tudo. Representar o número por uma incógnita. Então, quando a questão diz o dobro de um número, se você representou esse número por x, o dobro é o quê? Multiplicar esse número por 2. Então, quando a questão pede o dobro de um número, igual aqui, ó, o dobro de um número somado com a sua terça parte. Então, vamos lá. O dobro de um número é o quê? 2 vezes esse número. Como a gente representou o número por x, então o dobro de um número, 2x. Da mesma forma aqui, ó, o triplo de um número. O triplo é 3 vezes. Então, o triplo de um número será 3x. Show? Professor, e o quádruplo de um número? 4x. O quíntuplo? 5x e assim sucessivamente. Show? Agora preste atenção aqui, ó. A metade de um número, bom, a metade é dividir por 2, né? Então, quando a questão pedir, né, o problema vier dizendo a metade de um número, eu vou pegar esse número que eu representei por x, vou dividi-lo por 2. E a terça parte de um número? Bom, se o triplo é 3 vezes, a terça parte é o inverso. X dividido por 3. Então, a terça parte de um número, x sobre 3. E a quarta parte? Da mesma forma, ó, a quarta parte é x sobre 4. A quinta parte de um número, x sobre 5. Show? Bom, um número par. Presta atenção. Eu posso representar esse número par por x? Vamos lá, pensa um pouquinho. A questão falou assim, ó, um número par somado com 5. Bom, representei esse número por x. E se x for 7, por exemplo? 7 é par? Não, é um número ímpar. E se o x for 11? 11 é par? Não, é um número ímpar. Então, na verdade, eu não posso representar um número par por x, porque esse número pode ser um número ímpar, não sei qual número é esse. Agora, preste atenção. Se eu pegar esse número e multiplicá-lo por 2, se eu representar esse número par por 2x, veja bem, se o x for 5, 2 vezes 5, 10, é um número par. Se o x for 11, 2 vezes 11, 22, é um número par. O que a gente conclui com isso? Que toda vez que a gente multiplica qualquer número por 2, nós obtemos um número par. Não importa o número, tanto ele seja par quanto ímpar. Qualquer número multiplicado por 2, ele vai se tornar um número par. Então, ó, um número par sempre será representado por 2 vezes o x, porque a gente tem certeza que quando a gente multiplica qualquer número por 2, nós vamos obter um número par. Beleza? Então, aqui, ó, um número par, 2x. E um número ímpar. Professor, se a gente representou o número par por 2x, então o número ímpar a gente pode representar por x? Não,
Veja bem, ó, presta atenção. Como eu falei aqui no número par, se a gente representar o número ímpar por x, e esse número for 6, por exemplo, 6 não é um número ímpar, é um número par. Então, o x, ó, já não será um número ímpar. Se o x for 10, 10 não é um número ímpar. Então, veja bem, ó, não posso representar o número ímpar por x. Agora, se nós temos certeza que o número par é igual a 2x, isso eu tenho certeza, porque 2 vezes qualquer número é um número par. Se eu tenho certeza que o número par é 2x, se eu pegar esse número par, 2x, e subtrair uma unidade, ou pegar esse número par e somar uma unidade a ele, eu vou obter um número ímpar. Veja bem, 2x é um número par. Um número par menos 1 será o seu antecessor. E o antecessor de um número par é um número ímpar. Ó, 2x mais 1. 2x mais 1 é um número par mais uma unidade, que é o seu sucessor. E o sucessor de um número par é um número ímpar. Então, eu tenho certeza que 2x menos 1 será um número ímpar, ou 2x mais 1 também será um número ímpar. Beleza? Anota isso aí. Pegaram o caderninho para anotar? Ó, dois números consecutivos. Prestem atenção. O que é um número consecutivo? É aquele que vem um após o outro. Se eu tenho aqui, por exemplo, deixa eu apagar aqui, ó. Aqui eu tenho 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Veja que o 3 é o número consecutivo ao 2, é o que vem após ele. O 4 é o consecutivo do 3. O 5 é o consecutivo do 4. Se eu tiver um número x, qual será o consecutivo a ele? Veja bem aqui. Para eu encontrar o consecutivo do 2, eu peguei o 2 e somei 1 a ele. 2 mais 1, 3. 3 mais 1, encontrei o consecutivo dele, que é o 4. 4 mais 1, encontrei seu consecutivo, que é o 5. Se eu tenho, então, o número x, o consecutivo de x será x mais 1. Basta somar 1 a esse número que eu encontro o seu consecutivo. Então, quando o problema disser dois números consecutivos, eu vou representar o primeiro número por x e o segundo, seu consecutivo, será x mais 1. Então, eu tenho dois números consecutivos. Beleza? Bom, próximo aqui, ó. Agora, preste atenção aqui, ó. Nisso aqui, ó. O oposto de um número e o inverso de um número. Muita gente confunde isso. Muita gente confunde oposto com inverso. Preste atenção, porque o oposto ele é usado na soma e na subtração. Então, se eu tenho aqui, ó, oposto, ó, soma e subtração. E o inverso é na divisão. Como assim, professor? Veja bem, oposto de um número. Eu tenho a reta real. Imagine que aqui é a origem, que é o zero. Do zero para a direita eu tenho os números positivos. 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente, até o infinito. E para a esquerda os negativos. Ó, menos 1, menos 2, menos 3, infinito. Oposto significa a distância que o número tem até a origem. Se eu tenho aqui o menos 2, veja que a distância de um menos 2 até o zero são 2 unidades aqui, ó, 1, 2. Qual o número que tem a mesma distância da origem? É o 2, ó, 2 positivo. Então, o oposto do menos 2 será igual a 2. Aqui, ó, o oposto de x, então, o oposto de x será menos x. O oposto de menos 3 será mais 3. Veja que a distância do menos 3 até a origem, que é o zero, é a mesma distância do 3 até o zero. São 3 unidades. Show de bola? Então, na verdade, o oposto, ó, é o mesmo número com o sinal trocado. O oposto de x é menos x e o oposto de menos x é igual a x. E o inverso? O inverso é usado na divisão. Se eu tenho aqui, ó, preste atenção, vou apagar aqui. Por exemplo, eu tenho 3 sobre 2, 3 meios. O inverso de 3 meios, eu vou inverter essa fração. O 2 vai para cima e o 3 vai para baixo, fica 2 terços. Então, se eu tenho o 4, por exemplo, o inverso de 4 será 1 sobre 4, ou 1 quarto. Por que, professor? Porque aqui, ó, é a mesma coisa de 4 sobre 1.
4 é a mesma coisa de 4 dividido por 1. 4 dividido por 1 é 4. Então, a gente vai inverter. Esse 1 vai para cima e o 4 vai para baixo. Como eu quero o inverso de um número, eu não sei qual número é esse, então o inverso do número x, vou inverter, ó, 1 sobre x. Cuidado com essas palavras, oposto e inverso cai muito em questões de concurso público. Beleza? Cuidado para não cair na pegadinha. Bom, continuando, ó. A soma de dois números, vou representar esses números por x e y. Então, pego x mais y. A soma de dois números, x mais y. Não sei quais são esses números. A diferença, veja bem, ó, somei os dois números, diferença de dois números, diferença é subtração entre os dois números. Então, vou pegar esse número x menos o número y. A diferença entre dois números, x menos y. O produto. Pessoal, produto nada mais é que multiplicação. É o resultado da multiplicação entre dois ou mais números. Como eu quero o produto de dois números, vou pegar x vezes y, que eu posso representar também por xy. Quando a gente não tem nenhum sinal entre duas incógnitas ou dois números, ou um número em uma incógnita, é um sinal de multiplicação que está oculto ali. xy significa x vezes y. É a mesma coisa de 2x. 2x significa 2 vezes o x. Show? Bom, quociente. Se produto é multiplicação, quociente é a divisão entre dois números. Então, se eu quero aqui o quociente entre dois números, então eu quero encontrar a divisão entre dois números. X dividido por y. X sobre y. Tranquilo? Agora veja só. Preste atenção nisso aqui. O triplo do quadrado de um número. Agora veja essa outra afirmação. O quadrado do triplo de um número. Caramba, professor, parece que é igual, mas tem uma diferença de interpretação aqui. Ó, o triplo do quadrado de um número e o quadrado do triplo de um número. Aqui eu quero triplo 3 vezes, presta atenção, 3 vezes o quadrado de um número. O quadrado de um número é x ao quadrado. Então, eu quero 3x ao quadrado. Deixa eu consertar esse x sobre y aqui, para não atrapalhar a gente. Ó. X sobre y. Então, eu quero aqui ó, o triplo do quadrado de um número. 3 vezes x ao quadrado. Agora, olha a diferença. Essa frase aqui, ó. O quadrado do triplo de um número. Então, eu quero o quadrado ó, do triplo de um número, 3x ao quadrado. Professor, mas não tem diferença nenhuma? Tem. Aqui em cima, ó, 3x ao quadrado, apenas o x está ao quadrado. Aqui embaixo, ó, o quadrado do triplo de um número é o quadrado de 3x. Na verdade, tanto 3 quanto x estão elevados ao quadrado. Essa é a diferença dessa afirmação para essa. O triplo do quadrado é 3 vezes x ao quadrado, e o quadrado do triplo é o quadrado do triplo de um número. 3x elevado ao quadrado. Cuidado com essas interpretações erradas na hora da prova. A soma do quadrado de dois números e o quadrado da soma de dois números. Caramba, professor. Basicamente é a mesma coisa. Calma, pessoal. Tudo é interpretação. Veja bem. Eu quero a soma do quadrado de dois números. A soma do quadrado de dois números. Aqui, ó. X ao quadrado mais y ao quadrado. A soma do quadrado de dois números. X ao quadrado mais y ao quadrado. Olha a diferença, ó. O quadrado da soma de dois números. O quadrado da soma, basicamente igual a isso aqui, ó. Eu tenho x mais y elevado ao quadrado. O quadrado da soma de dois números. Tem uma diferença enorme de a soma do quadrado de dois números. Isso aqui é um produto notável que a gente vai ver mais lá para frente, né? A quarta parte do cubo de um número e o cubo da quarta parte de um número. Né? Essa posição de palavras, né? Essa posição onde a palavra está na afirmação, na frase, muda todo o sentido matemático. Né? Aqui, ó.
a quarta parte do cubo de um número. Eu vou pegar o cubo de um número, que é x elevado ao cubo, vou dividir em 4 vezes, em 4 partes. Ó, a quarta parte do cubo de um número. Agora aqui, ó, o cubo da quarta parte de um número aqui, ó, o cubo da quarta parte de um número, eu vou pegar a quarta parte de um número x e vou elevar ao cubo. Aqui, ó, o cubo da quarta parte de um número. Essa diferença, né, aqui de posição das palavras muda todo o sentido matemático. Agora preste atenção nessas interpretações aqui que muita gente confunde. Vou colocar aqui para vocês, ó. Aqui, ó, preste atenção, porque muita gente confunde isso aqui, ó. X é 10 unidades maior que Y. Veja bem, X é 10 unidades maior que Y. Muita gente coloca isso aqui, ó. Se X é 10 unidades maior que Y, então X mais 10 é igual a Y. Não, tá errado. Ao contrário, aqui ficou Y é 10 unidades maior que X. A questão diz que x é 10 unidades maior que y. Então, x, na verdade, é igual ao valor de y mais 10 unidades. Então, essa interpretação aqui, correta é essa. Ó. X é igual a y mais 10 unidades. X tem 10 unidades a mais que o y. Veja aqui, ó, x excede y em 5 unidades. Da mesma forma, ó, x é igual a y mais 5 unidades. Excede. Ele tem a mais, tem 5 unidades a mais. Então, x é igual a y mais 5 unidades. Cuidado com essas interpretações. Lê a questão, tenta entender o que a questão está falando. Professor, mas como isso cai em concurso público? Olha só, uma questão de concurso. Ó. A diferença entre dois números é 49. O maior excede de 5 unidades o triplo do menor. Qual é o maior? Tudo que a gente aprendeu agora nessa aula. Como assim, professor? Ué. Aqui. Aprendemos sobre a diferença entre dois números. Aprendemos sobre excede, que tem a mais. Aprendemos sobre o triplo de um número. Então, vamos transformar esse problema aqui para a linguagem algébrica, para a linguagem matemática. Veja bem, ó, a diferença entre dois números é 49. Preste atenção. X menos y é igual a 49. Eu sei que um é maior do que o outro, então vamos supor aqui, ó, que x é maior do que o y. Então, x é o maior, y é o menor. Tranquilo? Bom, essa primeira frase aqui, ó, já transformamos para a linguagem matemática, a linguagem algébrica. A diferença, a subtração entre dois números é 49. Agora veja, o maior, quem é o maior, né? X, excede de 5 unidades, ou seja, tem 5 unidades a mais que o triplo do menor. O triplo do menor é 3y. Então, eu sei que x, que é o maior, ele é igual ao triplo do menor, que é 3y, mais 5 unidades. Essa é a segunda afirmação que a questão nos deu. Veja bem aqui, ó. O maior, que é o x, excede de 5 unidades, ou seja, tem 5 unidades a mais que o triplo do menor, que 3y. X igual a 3y mais 5. Veja que a gente sabe aqui que x menos y é 49. Não é isso? Vou botar aqui, ó. X menos y é igual a 49. Essa questão já nos falou aqui. E a gente sabe também que o valor de x é igual a 3y mais 5. Se x é igual a 3y mais 5, pode vir aqui, ó, substituir o x por esse valor, 3y mais 5. Nós vamos ficar apenas com uma incógnita, que é o y. Então, substituindo o x pelo seu valor, aqui, ó, 3y mais 5 menos y igual a 49. No lugar do x, eu coloquei o seu valor, que nós encontramos aqui, que a questão nos deu, né? 3y mais 5. 3y menos y são termos semelhantes. Se eu tenho 3y, tiro 1y, eu fico com 2y. Então, 2y
mais 5 igual a 49. 3y menos y, 2y. Esse mais 5 eu posso passá-lo para o outro lado da igualdade com a operação inversa. A operação inversa da soma é a subtração. Então, eu posso fazer muito bem isso aqui, ó. 2y é igual a 49 menos 5. Então, 2y será igual a 44. Se 2y é 44, dá até para resolver de cabeça, né? Qual o número multiplicado por 2 que é 44? Professor, 22. 2 vezes 22 é 44. Agora, fazendo na forma algébrica aqui, ó, vou pegar o 2 que está multiplicando, passo para baixo dividindo. Então, ficará y igual a 44 dividido por 2. Concluímos aqui que y é igual a 22. Só que a questão não quer esse valor. A questão pede aqui, ó, qual é o maior deles. A gente fez uma suposição que o x é maior do que o y. Então, vamos encontrar o valor de x. Eu sei que x menos y é 49, e eu sei que o y é 22, a gente pode substituir agora aqui, ó, o y pelo seu valor. Então, ficará o seguinte, ó, x menos 22 é igual a 49. Menos 22 a gente passa para o outro lado da igualdade com a operação inversa, que é a soma. Então, x é igual a 49 mais 22. Concluímos que x é igual a 49 mais 22, 71. Aqui, ó. Qual é o maior? O maior é 71, matamos a questão. É isso que você tem que fazer na hora da prova. Transformar o problema da linguagem verbal para a linguagem matemática, a linguagem algébrica. Montar a equação para você conseguir acertar o problema e gabaritar a tua prova. Beleza?